Pessoal, seguindo agora com o vídeo 23, tá? A gente está tratando de energia potencial e densidade de energia potencial acumulada num capacitor, tá? E vamos tratar agora de dois exemplos, tá? Bem interessantes que tem aí discutidos aí no hardware, tá? O primeiro deles é o seguinte, é o cálculo da força elétrica atuando entre placas de um capacitor plano de placas paralelas, tá? Que é o caso mais simples de capacitor, tá? Então, qual que é a situação, né? Você tem aqui esses dois eletrodos eletrizados com carga mais Q e menos Q. Eu desconectei a bateria desse sistema, tá? Então não está havendo mais transferências de cargas de uma placa para outra. Tenho lá um certo valor de campo elétrico e essas duas placas estão separadas por uma distância x, tá? Então eu tenho uma energia potencial acumulada no meu sistema, né? Acumulada no campo elétrico, para ser mais exato, né? Essa energia potencial é meio de CV2, tá? Como a capacitância de um capacitor plano a gente já fez, né? A gente já determinou a expressão. Essa capacitância é ε0, área das placas, sobre a distância entre elas, né? A separação entre elas. ε0A sobre x. E aqui a diferença de potencial ela está relacionada com o campo elétrico, né? A gente já sabe que para um campo elétrico uniforme, a diferença de potencial VC entre essas duas placas, né? Como eu tenho um campo elétrico uniforme, essa BDP é campo vezes a separação entre elas, né? Intensidade do campo vezes separação entre elas, tá? Então aqui, ó, no lugar da BDP, eu vou colocar E ao quadrado, intensidade do campo ao quadrado vezes x ao quadrado, né? Isso aqui, esse E vezes x quadrado, isso aqui é a minha diferença de potencial ao quadrado, tá? A gente sabe que para um capacitor plano, a gente já viu pela lei de Gauss, que a intensidade do campo elétrico é sigma sobre ε0. O que é sigma? É a densidade de cargas distribuídas tanto na placa de cima quanto na placa de baixo, uma densidade uniforme, né? As placas ficam uniformemente eletrizadas. Então, sigma sobre ε0 é carga sobre ε0 área, né? Carga sobre área é o meu sigma, tá? Então, agora, gente, é o seguinte, digamos que eu queira pegar a placa de cima e queira deslocar ligeiramente ela de uma certa quantidade de dx, tá? Então, eu vou pegar essa placa aqui e eu quero deslocar um pouquinho para cima de uma certa quantidade dx, tá? Olha, gente, olha só, eu tenho campo elétrico atuando tanto na placa de cima quanto na de baixo, né? Então, essas cargas aqui de cima, essas duas placas, elas se atraem, né, devido ao campo elétrico. Então, para eu ser capaz de fazer isso, para eu pegar essa placa e deslocá-la para cima, eu tenho que realizar um trabalho, né? Eu tenho que aplicar uma certa força para vencer a atração eletrostática entre as duas placas, né? Ao longo de um certo deslocamento dx. Então, eu tenho que fazer trabalho, né? Consequentemente, quando eu desloco essa carga daqui para cima, né? Quando eu movimento essa carga, esse eletrodo um pouquinho para cima, eu vou mexer na energia potencial do sistema, né? Porque olha só, a energia potencial está relacionada com a separação x entre elas. Se eu estou movendo as placas, né? Se eu estou pegando essa placa e deslocando para cima, eu estou mexendo na separação entre elas, então eu estou mexendo na energia potencial do sistema, né? Na verdade, a gente vê aqui a energia potencial, ela é proporcional a x, né? Porque eu vou cancelar esse x aqui com esse, né? O campo elétrico é constante, porque ele é sigma sobre ε0, eu não estou mexendo na distribuição de cargas, eu estou mexendo apenas no x, né? Então, quando eu aumento a separação entre as placas, eu estou aumentando a energia potencial do sistema. De onde que vem essa energia potencial? Qual que é a fonte de energia potencial que eu estou incrementando nesse caso? É justamente o trabalho que eu estou realizando, né? Então, se eu estou aumentando o x, eu estou aumentando a energia potencial. De onde que vem essa energia potencial? Do trabalho mecânico que eu estou fazendo ao deslocar essa placa, né? Então, olha só, gente, como é que fica isso aqui? Ó? Simplifica aqui. A energia potencial é uma função da separação entre as placas, né? Que vai ser, então, meio de ε0 área
meio de ε0 área, vezes campo ao quadrado, que é constante. Não estou mexendo na intensidade do campo, tá? Campo ao quadrado, vezes x. Então, a energia potencial acumulada no meu sistema é uma função da separação entre as placas, né? Olha, gente, então é o seguinte, eu sei que eu tenho uma força elétrica atuando nessa placa aqui de cima, né? Tanto é que para eu deslocar ela aqui para cima, esse deslocamento não vem de graça. Eu, agente externo, tenho que fazer uma força nela para vencer essa interação, para vencer essa força atrativa, né? Que atua na placa de cima. Qual que é essa força atrativa? A gente sabe que a força elétrica é uma força conservativa. O que é uma força conservativa? É uma força que é obtida a partir de uma função energia potencial. Né? Isso a gente já viu lá na física 1. Para toda força conservativa, força peso, força elétrica, força eletrostática, força elástica, para cada força conservativa existe uma energia potencial associada. E a relação entre elas, a gente já viu isso, é a seguinte, né? A força conservativa, ela é menos o gradiente da função energia potencial associada a ela, né? Ou seja, se você conhece a energia potencial do seu sistema, a força conservativa associada a essa energia é obtida a partir de um conjunto de derivadas, né? Dessa forma aqui, ó, tá? Nesse caso, como eu só tenho derivadas, eu só estou variando a coordenada x, né? Então esse gradiente fica, na verdade, menos del u del x na direção do unitário i. Né? Menos del u dx na direção i. Então vamos pegar esse cara, derivar em relação a x, para achar a força que está atuando na placa de cima. Então olha só. Então isso implica o seguinte, que a força elétrica que está atuando na placa de cima vai ser menos esse cara aqui derivado em relação a x na direção do unitário i. Qual que é a derivada desse cara em relação a x? Isso é constante, ε0A é constante, o campo elétrico é constante, porque lembra, eu desconectei a bateria, então não tenho uma mudança na quantidade de cargas que está acumulado nas placas, tá? Então o que é fixo, as outras coisas são fixas, né? Então o campo elétrico é constante, continua constante, né? E de mesmo valor. Então eu vou ter menos a derivada desse cara em relação a x, é meio de ε0 área vezes o campo ao quadrado, na direção do unitário i. Na verdade, para ficar mais explícito, esse menos i eu vou trazer ele para cá, ó, vou sumir com ele aqui e vou aparecer com ele aqui, ó, na direção menos i. Ué, gente, olha só, o que essa equação está dizendo então? Que na placa de cima eu tenho uma força elétrica, né, atuando na direção menos i, né? Aqui o meu x ele cresce aqui para cima, né? Quanto maior a separação entre as placas, maior o meu x, então o meu eixo x está orientado para cima, então o meu unitário i está orientado para cima. Então o que é o menos i? Menos i é um vetor que aponta para baixo, né? Então, de fato, a força elétrica que está atuando nesse eletrodo atua na direção menos i e é uma força constante, dada por essa expressão, tá? Como já era esperado, né? Vamos trabalhar só um pouquinho essa equação, esse valor, né, para fazer uma interpretação um pouco mais detalhada dele, tá? Então, o módulo da força elétrica, né, que está atuando na placa de cima, né, e na placa de baixo também, né, por causa da terceira lei de Newton, né, se a placa de baixo atrai a de cima atrai a de baixo, né? Então, o módulo dessa força é meio de ε0 área vezes. Esse E ao quadrado aqui, pessoal, estou pegando só o módulo, tá? Esse E ao quadrado eu vou escrever da seguinte forma. E ao quadrado vai ser campo vezes campo. Né? E ao quadrado é campo vezes campo.
eu vou manter um desses campos elétricos aqui, vocês já vão entender o porquê, e no lugar do outro, eu vou substituir essa expressão, ó, Q sobre ε0A, tá? Então, mantive o primeiro, no lugar do outro, eu vou colocar carga sobre ε0A. Né? Esse cara aqui, ó, é o campo elétrico. Né? Campo elétrico fez campo elétrico é o quadrado. Né? Por que eu fiz isso? Para poder cortar esse fator aqui, ó. Esse fator comum, né? ε0A vai cortar com esse. Né? Então eu vou ter que a força elétrica atuando nas placas, né? Tanto na de cima quanto na de baixo, vai dar meio de carga vezes campo. Né? Então vai ficar meio de carga acumulada em cada uma das placas vezes o campo. É uma força constante, né? A carga é constante, o campo é constante, então meio de Q vezes E é a força elétrica. Tá? Então, olha só como é que é interessante. A gente sabe que carga vezes campo te dá a unidade de força, né? Então, realmente, né? Em termos de unidade, isso aqui está correto, né? Unidade de newtons aqui e newtons aqui, né? Mas olha só que interessante. Por que será que apareceu carga vezes campo? Por que apareceu meio, esse fator de meio? Por que não é simplesmente carga, por exemplo, na placa de cima? Por que a força que está atuando nela não é simplesmente carga vezes campo? É carga vezes campo sobre 2. Tá? Por que apareceu esse fator de meio aqui? Ó? Olha só, gente, vamos lembrar aqui o seguinte. Esse campo elétrico que está estabelecido no espaço entre as placas é um campo elétrico que é a superposição do campo elétrico estabelecido só pela placa positiva somado com o campo elétrico estabelecido só pela placa negativa. Né? A soma dos dois campos elétricos, estabelecido então por esse cara e por esse cara, é que me dá esse valor aqui. Ó. Então, esse camarada que aparece, sigma sobre ε0, ou carga sobre ε0A, é o campo elétrico total, é a contribuição dos dois. Então, cada placa contribui com a metade disso, porque a soma do campo elétrico desse cara com o campo elétrico desse cara, a soma dos dois vai me dar isso aqui. Ó. Mas cada um deles, como as placas são iguaizinhas, a menos do sinal, né, elas contribuem igualmente para o campo elétrico global. Né? Então, cada uma das placas contribui com a metade desse valor. Então, essa placa aqui, ó, a placa positiva, ela não sente o campo elétrico que ela própria cria. Ela sente o campo elétrico estabelecido apenas pela carga de baixo. Né? Quando você tem uma carga ou um conjunto de cargas, essa carga, né, estabelece campo elétrico no espaço ao redor dela, estabelece linhas de campo elétrico, né, no espaço ao redor dela, mas a própria carga não sente o próprio campo, né, que senão essa carga ela ia fazer força em cima dela mesma. Né? Imagina, você tem uma carga aqui em repouso, não está interagindo com nada, de repente ela começa a andar sozinha. Né? Isso não pode. Tá? Então, uma carga não sente o campo elétrico que ela própria cria. Então, essa placa aqui, ó, ela não vai sentir o campo elétrico que ela própria cria. Ela vai sentir o campo elétrico que a placa de baixo vai criar. E a carga de baixo vai criar um campo que é igual a metade do campo total. Então, por isso que aparece esse fator de meio aqui. Ó. A força que atua só nessa placa é meio de Q vezes E, ou Q vezes E sobre 2. Tá? Se eu tivesse feito o mesmo raciocínio para a placa negativa, ia chegar na mesma resposta. Né? A placa negativa não sente o campo que ela própria cria, sente o campo da carga da placa de cima, tá? Que é a metade do campo total. Tá? Então, por isso, esse fator meio ali. Beleza? Então, aí, gente, seguindo aqui adiante, vamos fazer um outro exercício importante, tá? Que é o caso de energia total acumulada
no espaço, né, a energia potencial elétrica acumulada no espaço ao redor de uma esfera condutora eletrizada. Tá? Então aqui é o seguinte, digamos que você tem uma esfera uniforme, uma esfera condutora, tá? Eletrizada com carga Q, e o raio dessa esfera é um raio R grande, beleza? Bom, essa esfera condutora, ela vai estabelecer linhas de campo elétrico no espaço ao redor delas. Se eu tenho campo elétrico, automaticamente eu tenho densidade de energia potencial acumulado naquele campo elétrico, né? Então a primeira coisa que o exercício pergunta é isso: ache a densidade de energia potencial associada a essa esfera, uniformemente eletrizada, né, uma esfera condutora, e ache também a energia total acumulada no campo elétrico ao redor dessa esfera. Tá? Então, começando aqui pela letra A, a gente acabou de ver no vídeo anterior, né, que a densidade de energia associada a um campo elétrico, em qualquer situação, é meio de ε0 vezes módulo quadrado do campo elétrico. Né? Isso aqui é uma esfera. Se eu estou trabalhando em pontos, né, fora da esfera, a esfera se comporta, para pontos fora dela, lembra que a gente já viu isso, né? Para pontos fora de uma esfera uniformemente eletrizada, ela se comporta como se fosse uma carga pontual. Então, no lugar do campo elétrico aqui, ó, eu vou usar o campo elétrico via lei de Coulomb, né? Que a gente já sabe qual é a expressão, né? Vou usar a expressão de carga pontual. Então, vou ter meio de ε0 vezes intensidade do campo ao quadrado. Então, digamos que eu estou nesse ponto aqui, ó, tá? A uma distância Rzinho do centro dessa esfera. Tá? Qual que é a intensidade do campo elétrico lá? Vem da lei de Coulomb. Né? Vai ficar, então, constante de Coulomb, 1 sobre 4πε0, vezes a carga acumulada na esfera sobre a distância ao quadrado. Isso aqui é a lei de Coulomb, né? É a lei de Coulomb. Constante de Coulomb, carga sobre R2, é a distância, né, do ponto onde eu estou calculando o campo até o centro dessa esfera. E aqui tudo isso elevado ao quadrado. É a densidade de energia a uma distância Rzinho dessa minha esfera condutora. Tá? Então, como é que vai ficar essa expressão aqui? Então, o meu Uzinho, na verdade, o U minúsculo, né, que é a densidade de energia a uma distância R daquela esfera, vai ficar, então, meio de ε0 vezes, elevando tudo ao quadrado aqui, ó, vai ficar 1 sobre 16 π ao quadrado, ε0 ao quadrado, vezes o quê? Carga ao quadrado sobre R à quarta. Carga ao quadrado sobre R à quarta. Né? Então, como é que fica isso aqui? O ε0 aqui vai cortar, esse vai cortar com esse, e só, né? Não dá para cortar mais nada. Então, a densidade de energia, meu Uzinho de R, vai ficar 1 sobre 32, 1 sobre 32, π ao quadrado ε0, π ao quadrado ε0, carga acumulada na esfera ao quadrado sobre R à quarta. Então, essa é a densidade de energia a uma distância R, ou seja, energia por unidade de volume a uma distância Rzinho dessa esfera eletrizada. Tá? Então, essa é a letra A. A letra B agora ele quer o seguinte: quanto de fato de energia potencial que eu tenho acumulado no campo elétrico em todo o espaço ao redor dessa esfera. Lembrando, gente, que lá dentro da esfera, como é uma esfera condutora, lá dentro o campo elétrico é zero, né? Ela está em equilíbrio eletrostático,
lá dentro o campo é nulo. Né? Lá fora o campo é diferente de zero. Então eu tenho densidade de energia e tenho energia acumulada. Eu quero saber quanto de energia eu tenho acumulado no campo elétrico lá fora. Tá? Então, gente, é o seguinte, como esse problema tem simetria esférica, o que eu vou fazer? Eu sei que densidade de energia, o meu Uzinho, ele é o que, gente? É a quantidade de energia que eu tenho acumulado numa certa região do espaço por unidade de volume. Densidade de energia, né? O meu U minúsculo é a quantidade de energia que eu tenho acumulado num certo volume do espaço, dividido por aquele volume. Né? Então, o meu dU é Uzinho vezes o D volume. Tá legal? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Como a densidade de energia depende só da coordenada radial R, né? Ou seja, é um problema que tem simetria esférica, eu vou fazer o seguinte, para achar uma expressão para esse D volume, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um elemento de volume esférico, uma casquinha esférica, em volta dessa esferona de raio R. Tá? Então, eu vou pegar aqui uma casca esférica de raio Rzinho e espessura dr, tá? Envolvendo, né, completamente essa esfera. Vou achar uma expressão para o volume dela. Eu já sei a densidade de energia, então esse vezes esse vai me dar a quantidade de energia acumulada na casca esférica. Se eu fizer uma integral em todas as cascas esféricas, eu vou ter a energia total. Então a ideia aqui, ó, é dividir o espaço em volta dessa esfera em elementos, em cascas esféricas de espessura dr e raio Rzinho. E eu vou integrar desde o raio da esfera até R infinito, né, para eu integrar em todo o espaço. Tá? Então, olha só, eu preciso achar uma expressão para esse cara aqui, ó. O diferencial de volume. Né? Eu quero achar o volume desse elemento esférico de espessura dr. Né? Eu tenho isso aqui, na verdade. Né? Tem aqui uma esfera, outra. Aqui eu tenho raio R e aqui é uma espessura dr. Eu quero o volume dessa casca esférica aqui, ó, de raio interno Rzinho e espessura dr. Tá? Olha só, gente, qual que é o volume completo de uma esfera? Né? A expressão do volume. Olha só, o volume de uma esfera, se a gente lembrar lá da geometria, né, o volume de uma esfera é 4/3 de πr3. Esse é o volume total de uma esfera de raio Rzinho. Né? Então, o que é a derivada dV da esfera dr? Se eu derivar, né, o volume da esfera em relação a Rzinho, eu vou ter, então, 4/3 de π vezes, derivada do R3 é 3R2, né? 3R2. Então, a derivada do volume da esfera em relação à coordenada R é simplesmente 4πr2. Então, o que é o volume de uma casca esférica? Né? O que é o diferencial de volume de uma esfera? Isso implica, então, que o dV da esfera, ou o volume de uma casca esférica, né, de espessura dr, é 4πr2 dr. Então, o volume dessa casca esférica aqui, ó, né, o meu D volume, vai ser 4πr2dr. Ou seja, né, 4πr2 é a área dessa casca esférica, né? Então a área dela, que é 4πr2 vezes a espessura dr, me dá o diferencial de volume. Tá? Então pronto, eu já sei a densidade de energia em função do Rzinho, já escrevi o meu diferencial de volume, eu consigo agora multiplicar os dois e achar quanto de energia potencial eu tenho acumulado nessa casca esférica envolvendo
a esferona de raio R, né? A esfera eletrizada. E eu vou integrar em todas as cascas, né? Desde R grande, né? Desde o raio da esfera até infinito, né? Integrar em todo o espaço. Então vamos ver como é que fica isso. Então, o meu diferencial de energia, né? Ou seja, o meu du vai ser o quê? Densidade de energia, que é esse troço todo aqui, ó, 1 sobre 32π ao quadrado. 32π ao quadrado, ε0. Carga sobre R a quarta, isso aqui tudo é a densidade de energia, vezes o diferencial de volume, que é 4πr2dr. Então a energia potencial acumulada só na casca esférica vai ser o seguinte, vai cortar algumas coisas aqui, né? Esse π aqui vai cortar com esse. Esse 4 aqui vai cortar, esse aqui vai ficar 8, né? Se dividir tudo por 4. Então como é que fica a expressão? 1 sobre 8πε0 Então, 1 sobre 8πε0. Aqui vai simplificar também, né? Um R2 aqui. Aqui vai ficar um R2. Então, 1 sobre 8πε0. Carga sobre R2. Carga sobre R2. Aqui simplificou tudo, dr. Né? Só conferindo aqui, ó, 1 sobre 8πε0, beleza? Carga sobre R2, que cortou lá. O 4π já tinha cortado, dr. Então, essa é a energia acumulada na casca esférica. Eu vou integrar em todas as cascas, né? Então, isso implica o seguinte, que o meu U total, ou a energia potencial elétrica acumulada em todo o espaço em volta dessa esfera, vai ser integral de Q sobre 8πε0, tudo constante, né? R a menos 2 dr. E eu vou integrar isso de R igual ao raio da esfera até o infinito. Por que eu não vou integrar de 0 até infinito? Porque lá dentro da esfera o campo é zero. Eu não tenho densidade de energia potencial dentro da esfera, né? Só lá fora. Então eu vou integrar de R, o raio da esfera, até infinito, né? Vou fazer o limite dessa expressão, onde o limite superior tende a infinito. Então vai ficar isso aqui, ó, é Q sobre 8πε0. Integral de R a menos 2, cuidado com os sinais agora, né? Vai ficar R. Você soma uma unidade, né, lá na potência, vai ficar R a menos 1 sobre menos 1. Né? Então, aí esse menos aqui eu vou sumir com ele daqui, vou deixar ele aqui. Beleza? Avaliado então, esse R é menos 1, é 1 sobre R, né? Então, 1 sobre R, avaliado de R grande até mais infinito. Né? Então, esse aqui vai ficar menos carga sobre 8πε0. Limite superior vai ficar 1, o limite superior é 1 sobre infinito, né? Ou seja, 1 dividido por um número infinitamente grande, vai dar 0. Né? Limite superior é 0, menos, então o limite superior é 0, menos o limite inferior, que é 1 sobre R. Né? Então, o meu U total, vai dar o que, gente? Q sobre 8, esse menos aqui vai, menos com menos vai ficar mais, né? Vai ficar Q sobre 8πε0R. No início, né, quando a gente começa a resolver, dá a impressão
que, né, como você está integrando o campo elétrico em todo o espaço, né, desde R grande até infinito, dá a impressão que a energia vai dar infinita. Isso não pode ser, né? A energia tem que dar um valor finito, né? Porque você tem uma distribuição localizada de carga, você não gasta infinita energia para montar essa distribuição de carga. Você gasta uma quantidade de energia finita, né? Então, embora eu esteja integrando, né, no espaço inteiro, de R até infinito, a gente vê que o campo elétrico, ou, na verdade, a energia acumulada em cada casca esférica decai com 1 sobre R2. Né? Então, quando eu faço a integral no espaço inteiro, eu estou pegando uma região infinitamente grande, só que lá longe, quando o Rzinho tende a infinito, a energia acumulada em cada casca vai ser infinitamente pequena. Né? Então, eu estou integrando infinitos termos, uma região infinitamente grande, só que as contribuições das cascas esféricas, né, vai ficando cada vez menor. Então, no final, você chega no limite. Né? Você tem uma convergência dessa integral. Tá? Dessa integral. Beleza? E aí, só para fechar então esse vídeo, gente, vamos lembrar aqui uma coisa. Olha só. Lembra que quando a gente estava vendo, lá no capítulo de capacitores, a gente calculou a capacitância de um capacitor esférico e depois a gente pegou a capacitância de um capacitor esférico isolado. Então, quando você tem um capacitor, né, lá eletrizado, esférico e isolado, de raio R, se vocês olharem as nossas anotações, aí umas aulas para trás, a capacitância de um capacitor esférico isolado é 4πε0R. 4πε0R, né? Isso aqui é para a esfera isolada. Isso foi logo no início desse nosso estudo de capacitores, né? A gente calculou capacitância de capacitores planos, cilíndricos e esféricos. Foi o último exemplo que a gente fez, né? Aí fizemos a capacitância de um capacitor esférico isolado. Dava esse valor aqui, ó. Então, se esse camarada tem uma carga Q acumulada nele e a capacitância dele é dada por isso, eu sei a energia acumulada no capacitor. A energia potencial é carga ao quadrado sobre 2C, né? É meio de CV2 ou carga ao quadrado sobre 2C. Então, para uma esfera isolada, eu tenho o seguinte, a energia potencial acumulada nesse capacitor esférico isolado é carga ao quadrado sobre 2C. Mas 2C é o quê? Eu multiplico isso aqui por 2, vai ficar 8πε0R. Que é justamente o resultado que eu acabei de obter. Né? Só que aqui é muito mais simples o procedimento. Né? Então, para eu montar, para eu eletrizar uma esfera, né, para eu eletrizar um capacitor isolado, eu preciso gastar essa quantidade de energia. Né? O trabalho que eu tenho que realizar para montar essa distribuição de cargas é dado por esse número, que é o mesmo resultado que a gente tem integrando o campo elétrico em todo o espaço. Ou seja, de fato, a energia acumulada no meu sistema, ela está, na verdade, distribuída no campo elétrico, no entorno, no campo elétrico que envolve essa distribuição de cargas. Ou seja, de fato, eu tenho energia potencial associada a um campo elétrico. Tá? Então, aí se encerra o vídeo 23. Vídeo 24, então, a gente dá sequência aí no nosso estudo dos capacitores.